Bom dia! E hoje a nossa leitura é a segunda carta aos Coríntios, capítulo 9 e 10. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Capítulo 9. Sobre a generosidade. Com respeito ao auxílio a prestar aos irmãos, acho quase supérfluo continuar a escrever-vos, porquanto estou ciente de vossa boa vontade que enalteço, para a glória vossa, ante os macedônios, dizendo-lhes que a Acaia também está pronta desde o ano passado. O exemplo de vosso zelo tem estimulado a muitos. Eu, porém, vos enviei os nossos irmãos para que o louvor que dizemos a vosso respeito, nesse particular, não se tornasse vão e para que, como tenho dito, estejais prevenidos. Eu temia que se os macedônios fossem comigo e vós não estivesseis preparados, essa certeza redundasse para a confusão nossa, para não dizer vossa. Por esse motivo, julguei necessário rogar aos irmãos que nos precedessem junto de vós e preparassem em tempo a generosidade prometida. Assim será verdadeiramente uma liberalidade e não uma mesquinhez. Convém lembrar, aquele que semeia pouco, pouco ceifará. Aquele que semeia em profusão ceifará. De cada um conforme o impulso de seu coração, sem tristeza nem constrangimento. Deus ama o que dá com alegria. Poderoso é Deus para acumular-vos de toda espécie de benefícios, para que, tendo sempre em todas as coisas o necessário, vos sobre ainda muito para toda espécie de boas obras. Como está escrito, espalhou, deu aos pobres, a sua justiça subsiste para sempre. Aquele que dá a semente ao semeador e o pão para comer, vos dará rica sementeira e aumentará os frutos de vossa justiça. Assim, enriquecidos em todas as coisas, podereis exercer toda espécie de generosidade que por nosso intermédio será ocasião de agradecer a Deus. Realmente, o serviço dessa obra de caridade não só provê as necessidades dos irmãos, mas é também uma abundante fonte de ações de graças a Deus. Pois, ao reconhecer a experimentada virtude que essa assistência revela da vossa parte, eles glorificam a Deus pela obediência que professais relativamente ao Evangelho de Cristo e pela generosidade de vossas esmolas em favor deles e em favor de todos. Além disso, eles oram por vós e vos dedicam a mais terna afeição em vista da eminente graça que Deus os fez. Graças sejam dadas a Deus pelo seu dom inefável. Apologia pessoal, defesa polêmica de Paulo, capítulo 10. Eu, Paulo, vos exorto pela mansidão e bondade de Cristo, eu que me mostro humilde quando estou entre vós, mas quando longe sou ousado convosco, peço-vos que, quando eu estiver presente, não me veja obrigado a usar de minha autoridade, de que pretendo realmente usar com certas pessoas que imaginam que nós procedemos com intenções humanas. Porque, ainda que vivamos na carne, não militamos segundo a carne. Não são carnais as armas com que lutamos, são poderosas em Deus, capazes de arrasar fortificações. Nós aniquilamos todo raciocínio e todo orgulho que se levanta contra o conhecimento de Deus e cativamos todo o pensamento e o reduzimos à obediência a Cristo. Estamos prontos também para castigar todos os desobedientes, assim que for perfeita a vossa obediência. Julgai as coisas pela aparência. Quem se gloria de pertencer a Cristo, considere que, como ele é de Cristo, assim também nós o somos. Ainda que eu mergulhasse um pouco em demasia da autoridade que o Senhor nos deu, para a vossa edificação e não para a vossa ruína, não teria de que envergonhar-me. Não quero, porém, dar a impressão de querer aterrar-vos com minhas cartas. Suas cartas, dizem, são imperativas e fortes, mas, quando está presente, a sua pessoa é fraca e a palavra desprezível. Quem assim pensa, fique sabendo que quais somos por escrito nas cartas, quando estamos ausentes, tais seremos também de fato, quando estivermos presentes. A autoridade do apóstolo não é usurpada. Em verdade, não ousamos equiparar-nos nem comparar-vos com alguns que se preconizam a si próprios, medindo-se eles conforme a sua própria medida e comparando-se consigo mesmos, dão provas de pouco bom senso. Nós outros não nos gloriemos além da medida, mas permaneceremos dentro do campo de ação que Deus nos determinou, levando-nos até vós. Não passamos além dos limites.
estaríamos passando caso não houvéssemos chegado até vós. Ora, realmente temos chegado até vós, pregando o Evangelho de Cristo. Não nos ufanamos além da medida, cobrindo-nos de trabalhos alheios. E esperamos que, com o progresso de vossa fé, nossa obra cresça entre vós dentro do quadro de ação que nos foi determinado. Assim, esperamos levar o Evangelho aos países que ficam além de vós, sem nos gloriarmos das obras realizadas por outros dentro do domínio reservado a eles. Ora, quem se gloria, glorie-se no Senhor, pois merece aprovação não aquele que se recomenda a si mesmo, mas aquele que o Senhor recomenda. E aqui termina a leitura de hoje. Deus abençoe.